Liam foi atacado por outras pessoas do estilo Caminho da Luz. Mas o rolê é que além do Yasushi que inventou esse estilo, até agora apenas o Liam sabe esse estilo, é um praticante dele. Mas isso muda. Seu mestre Yasushi criou outras praticantes, duas garotas ferozes, que logo conheceriam e entrariam na vida de Liam de um jeito ou de outro. Se não for pelo amor, vai ser pela violência. Assim, Liam conhece essas outras duas praticantes e, claro, elas acabam ficando ao seu lado com o passar do tempo. E hoje eu vou explicar tudo sobre isso e, claro, um pouco sobre elas também. Eu sou o Diogo, dono do canal Grupo de Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e te convido já a pelo menos dar uma chance. Afinal, não custa nada e você não vai se arrepender. Então se junte à comunidade e entre para a família Grid. E tudo isso começaria quando Liam começou a ficar famoso como lutador e caçador de piratas. Liam é extremamente habilidoso e poderoso, o que chamou a atenção de todo mundo. Pessoas do império inteiro começaram a olhar para o Liam, querendo saber como ele ficou tão forte, onde ele aprendeu tudo isso, principalmente porque o seu estilo, o Caminho de Luz, é desconhecido, ninguém nunca ouviu falar disso. Para muitos, isso nem um estilo é. E é quando Liam, que é extremamente grato ao seu mestre, começou a gritar aos quatro ventos sobre ele, falando sobre o quão incrível Yasushi é, que ele é um deus da espada, ele é o maior mestre de todos, o seu estilo também é o mais forte que existe. E aí você sabe, aquela propaganda sobre o Yasushi e o seu estilo. Porém aqui entra o ponto, porque por causa disso, muitas pessoas foram atrás do Yasushi, seja para o desafiar para duelos até a morte, seja para pedir que ele os ensinasse também, ou apenas para dar entrevistas, descobrir mais sobre ele e claro, sobre o estilo. Mas Yasushi não é um artista marcial, ele enganou Liam e odeia essa atenção que ele está recebendo, principalmente o perigo que ele está correndo agora. Por causa disso, ele está sempre fugindo de um lugar para o outro. Quando as pessoas acham ele em um lugar, ele corre para outro imediatamente. E por isso ele começou a ficar com muita raiva de Liam, querendo até mesmo se vingar dele. Mas ele não tinha como fazer isso, até ele conhecer duas crianças. Um dia, enquanto andava pela rua e reclamava, Yasushi encontraria duas crianças atacando ferozmente um homem adulto como se não fosse nada. E ali ele sentiria que marcou o bingo. Ali ele alimentaria elas, e então as levaria com ele para começar seu treinamento. E claro, seu objetivo era um e apenas um, acabar com Liam usando elas. E ele acha que pode fazer isso. Ele vai treinar elas exatamente como ele treinou Liam, e ver se consegue fazer elas ficarem como Liam ficou. Ele acha que se reproduzir a mesma coisa, talvez ele possa ter outro resultado excelente. E assim Yasushi as acolhe e começa a treinar suas outras duas discípulas além de Liam. Porém, ele não ensinou para elas o quanto que ele não gosta de Liam e que elas têm que se vingar dele, muito pelo contrário. Ele as ensinou enquanto sempre falava sobre o seu antigo aluno que era Liam e o quão incrível ele é, o quão forte ele é e o quanto que elas vão ter que superar ele no futuro. Liam é um mestre nesse estilo e é extremamente forte, e para elas se tornarem verdadeiras praticantes, elas precisarão derrotar ele pelo menos. Tanto que ele falava que após completar seu treino com ele, ele mandará elas para Liam, para elas desafiarem o seu sênior. Então ele não moldou a cabeça delas para que elas odiassem Liam como ele, mas ele meio que deixou impregnado ali que elas precisarão derrotar ele, não exatamente matar, mas bom, elas são selvagens, é claro que elas vão ir atrás disso. Para elas agora o Liam é o último desafio para herdar o estilo do Caminho da Luz. E além disso, em cima disso, Yasushi escreveu cartas para Liam para deixar com cada uma delas, como se fosse uma carta para falar: ah não Liam, elas vão te atacar, mas tá tudo bem, eu dei permissão, isso é para o treinamento delas e para o seu também, então qualquer coisa, ajuda elas aí. Ele escreveu uma carta qualquer só para que o Liam não desconfiasse delas atacando ele. E dessa forma, Yasushi estava criando o cenário perfeito para que suas novas alunas se livrassem de Liam de uma vez por todas. Afinal, elas são muito talentosas e especialmente selvagens. Então temos o dia em que Yasushi terminou de ensinar elas e mandou elas para o mundo afora. Mas antes de ir atrás do seu veterano, que é Liam, elas fizeram uma pausa. Elas foram para as principais escolas de esgrima do Império. Nesse Império, sempre que se fala de esgrima, se fala de dois estilos, o estilo Allen e o estilo Kurdan. Eles são os maiores e mais proeminentes. E claro, eles também são os estilos que falaram muito mal de Yasushi e do Caminho da Luz na TV, quando Liam começou a ficar famoso. E assim, cada uma das discípulas parou em um
desses dojos para não apenas marcar seu nome, como também se vingar porque eles falaram mal do seu mestre e marcar o caminho da luz na mente de todos. Quem foi até o dojo do estilo Allen foi Fuka, onde ela basicamente invadiu o dojo deles. E lá, arrumando confusão, ela começou a cortar vários praticantes, instrutores, assistentes, qualquer um que vinha no seu caminho, ela cortava. Mas ela não matou ninguém, ela apenas desmembrou eles. Isso porque ela não queria matar eles, ela queria que eles vivessem em vergonha, eles sofressem as consequências por terem falado mal do seu estilo e do seu mestre. E claro, como uma ótima praticante do caminho da luz, ninguém sequer viu a sua espada sendo sacada, assim como o próprio Liam faz. Então ela finalmente se apresenta para o pessoal ali, e é quando tudo desanda, porque quando ela se apresenta como praticante do caminho da luz, o herdeiro da escola Allen fica muito nervoso e fala que o estilo falso deles foi longe demais, e agora ele ia ensinar ela uma lição, apenas para que em seguida ela cortasse ele, desmembrasse ele na frente do mestre do dojo, sem que ele nem conseguisse perceber o que ela fez. Mas Fuka não estava ali pelos fracotes e sim pelo mestre do dojo, mas ele sabia que não era páreo para ela é mais forte do que ele e ele não ganharia. Mas ele não está com medo de fazer jogo sujo, afinal ele está no dojo deles, então se ele fazer alguma coisa aqui, ninguém de fora vai saber. E assim ele convoca uma tropa de gente cheia de armadura e arma, sendo o maior covarde. Se ele não pode vencer na esgrima, ele vai vencer nos números com tecnologia. Mas, igual a Liam faz normalmente, ela despreza isso. Ela age como se isso não fosse nada, agindo de forma relaxada, como se ela estivesse ali apenas para se vingar do que eles falaram do seu mestre na TV, como se ela não desse a mínima para quem são eles e para suas tropas. E é exatamente o que ela fez. Como um furacão, ela derrotou todos naquele lugar. Ninguém morreu, mas todos foram desmembrados e todos seriam pesadelos com o que ela fez naquele dia. Ela deixou marcado o caminho da luz daquele lugar. Por outro lado, Riho é a outra discípula, e ela foi até o dojo da espada Kurdan. E bem, ela simplesmente obliterou esse dojo e as pessoas que estavam lá dentro, assim como a Fuka fez, principalmente o mestre desse dojo. O que ela fez com ele foi até pior do que a Fuka fez. Se Fuka é selvagem, a Riho é cruel, ela é sádica. Agora ela está sentada na cabeça de uma armadura móvel que ela cortou, com o mestre do estilo da espada Kurdan no chão na frente dela pelado, e nas costas dele está queimado uma gravação dizendo que o caminho da luz esteve lá. Todos no dojo estão aterrorizados e com razão. Riho simplesmente chegou e atacou seu dojo, derrotando o mestre como se não fosse nada e brincando com ele no processo. Mesmo quando eles usaram armas e armaduras, ela simplesmente passou por eles como se não fosse nada, ela cortou eles como se fosse papel. E tudo isso enquanto ria inocentemente com a sua aparência mais infantil, já que Riho é bem jovem. E é quando, assim como Fuka, ela saiu cortando os membros de várias pessoas do dojo sem matar eles, para que, é claro, ficasse gravado ali a vergonha que eles passaram e que ela passou por ali. E ela fez isso enquanto se divertia, rindo de forma sádica o tempo inteiro. E para piorar tudo isso, a Riho também é uma idol. Sim, ela é famosa na internet e faz lives ao vivo. E depois de toda a destruição que ela fez aqui, ela pegou seu celular e começou a fazer uma live ali, uma live stream, falando sobre como ela destruiu esses caras apenas porque eles falaram mal do seu mestre e do seu estilo, e que agora o próximo alvo é o Liam. E assim, com os dois dojos destruídos, as duas alunas, que são poderosas e psicóticas, irão ir atrás de Liam e elas querem matar ele, e elas estão ansiosas por esse encontro, porque ele deveria ser muito forte. E o pior é que com elas fazendo isso, Yasushi se tornou o inimigo jurado dos dois maiores dojos do Império, ou seja, ele criou elas para que elas acabassem com o Liam e ele se vingasse dele, mas elas foram e fizeram pior do que o Liam. Se o Liam espalhou seu nome, elas transformaram ele num inimigo público. E claro, com elas fazendo isso, essas notícias chegaram em Liam também, e ele teria alguns pensamentos sobre isso, mas principalmente a preocupação se elas são falsas ou não. Ele pensa que se elas forem impostoras do estilo, ele teria que ir e acabar com elas imediatamente, afinal ele não vai tolerar que alguém finja que é do seu estilo para fazer essas coisas. Se elas forem, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo beleza, mas se elas forem falsas, aí sim o bicho vai pegar no caso do Liam. E é quando então nós passamos para um tempo no futuro. Um dia, Liam saiu com Ellen, que é sua discípula, e a tia para fazerem compras, e Ellen começaria a se sentir nervosa, com um frio na espinha. E o Liam percebe que realmente o treinamento dela está se pagando, afinal ela percebeu o perigo iminente, algo que ele já sabia e sentia que estava chegando. E então, imediatamente, o carro em que eles estavam foi dividido ao meio, com Fuka e Riho aparecendo, onde, é claro, elas aqui estão atrás de Liam.
E enquanto Ellen está aterrorizada porque elas são muito fortes, Tia está furiosa. Aqui, Tia conseguiu sentir que essas duas são mais fortes do que ela, e por isso ela não saiu atacando elas discriminadamente, mas ela ficou em posição para proteger Liam, onde inclusive ela conseguiu sentir quando Fuka atacou Liam, e então pulou na frente para o proteger, embora ela tenha perdido um dos seus braços no processo. E é quando o próprio Liam chega na frente para confrontar as duas, e elas ficam sérias pela primeira vez desde que nós vimos elas. Aqui elas não fizeram piadas, elas apenas entraram em posição e claro, se prepararam. Tanto que o Liam até pergunta se elas estão nervosas, porque se este for o caso quer dizer que elas são impostoras. Claro, ele já percebeu que elas não são impostoras, elas realmente são praticantes do estilo, mas ele está meio que dando aquela zombada nelas. As duas então se apresentam de forma formal e educada para Liam, mesmo que seus olhos estivessem cheios de intenção assassina. E logo Fuka partiu pra cima dele com tudo, mostrando que ela tem um estilo distinto do caminho da luz, não é exatamente o mesmo estilo que ele usa. Em vez de usar apenas velocidade para cortar seu oponente, como o Liam faz, ela partiu pra cima dele. Mas claro, ela ainda cortava tão rápido que o olho nu de pessoas normais não conseguiria ver. Em uma corrida que ela fez pra cima dele, ela fez milhares de cortes. E seus cortes são precisos e afiados, mostrando que Fuka definitivamente é uma boa espadachim, ela é forte. Porém, Liam bloqueou todos os cortes dela com seus próprios movimentos. E claro, elas não conseguiram enxergar ele. E ele fez tudo isso enquanto ia ensinando a Ellen, mandando que ela observasse de perto essa luta, e até comentando sobre como essa é uma oportunidade única para ela. Afinal, é a primeira vez que ele mesmo luta contra outros praticantes. Então ela ver eles lutando é uma oportunidade muito boa. E claro, isso também mostra o quão relaxado ele estava. Mesmo quando Fuka preparou um poderoso ataque extremamente rápido, antes que ela percebesse, Liam estava em cima de sua espada. Ela não acertou ele e ela nem viu ele desviando do seu ataque. E é então quando ele dá uma dica para as duas, e ele é mais forte do que elas. E então, chutando a Fuka pra longe, agora é a vez da Hiro tentar a sorte com ele. E aqui Liam finalmente sacou sua espada enquanto defletia os golpes de Hiro. E a luta entre esses três foi tão insana que os cavaleiros não conseguiam acompanhar o que estava acontecendo. Para eles, tudo que eles viam eram três pessoas paradas se encarando, mas por algum motivo sons intensos e muito altos de batalha aconteciam e os seus arredores estavam sendo destruídos, enquanto os três ficavam parados se encarando. Essa é uma luta tão rápida que ninguém consegue nem perceber o que está acontecendo. Mas com o tempo, cortes começaram a aparecer nos corpos das duas, enquanto Liam estava relaxado como sempre, e desapontado se isso é tudo que elas têm, mandando que elas levem isso mais a sério, que elas fiquem sérias, que elas vão com tudo que elas têm pra cima dele. E assim, elas partem pra cima dele de novo, só que agora irritadas. E ambas fizeram ataques devastadores e tão rápidos que ninguém conseguiria ver. Ataques tão poderosos que acabariam com qualquer um, os seus ataques mais poderosos. Hiro, por um lado, usa o estilo tradicional do caminho da luz, que é um golpe super rápido e super poderoso, enquanto a Fuka usa um golpe mais ortodoxo. Porque ela não tem poder por trás dos seus golpes, ela compensa isso com quantidade, então ela faz vários ataques super rápidos para compensar sua falta de força. Porém, para Liam, elas ainda são mal assadas, e elas deveriam ter vindo até ele após melhorarem suas próprias técnicas. Assim, ele bloqueia seus golpes e manda as duas voando. E como respeito pelas duas serem praticantes do mesmo estilo que ele, agora ele vai demonstrar todo o seu poder, e se elas não bloquearem, elas vão morrer. E enquanto as duas se preparavam para receber esse golpe, elas tremiam de medo. Elas sabiam que isso aqui era ruim e entendeu porque a Sushi sempre disse que as duas deveriam ir juntas pra cima dele, porque sozinhas elas não teriam nem a chance. E assim, Liam, cerrando seus olhos, saca o seu flash e imediatamente começa a jorrar sangue das duas. E esse ataque do Liam foi perfeito. Ele não gerou vento, não gerou som, não gerou marcas, não pôde ser visto. Esse ataque não houve reação a ele. A única coisa que aconteceu foi que seus inimigos foram perfeitamente cortados. Dessa vez, nem mesmo a Ellen com seus olhos especiais conseguiu ver o ataque de Liam, mostrando o quão incrível a sua técnica é quando ele realmente está sério. Mas Liam não finalizou elas ali, em vez disso ele mandou que curassem elas. E então ele pegaria a carta que o Yasushi escreveu pra ele, que é como eu disse antes, é a carta Migen que ele escreveu para que o Liam acreditasse que tá tudo bem eles lutarem pelo menos dessa vez. Porém, além de falar que ele permitiu esse duelo entre eles, Yasushi pede na carta que
que, se Liam ganhasse e elas estivessem vivas, ele cuidasse delas, dizendo que ele mesmo não poderá concluir o treino delas, então se possível que ele tomasse conta das duas. E é o que ele faz. Liam decide pegar elas e cuidar delas, ensinar nas áreas que faltam e claro, ajudar elas a ficarem mais fortes. E a partir daqui, elas meio que se tornam subordinadas dele. Elas não são exatamente subordinadas, mas ele cuida delas, ele meio que trouxe elas para sua casa, ele ensina elas, ele faz outras pessoas ficarem de olho nelas, também ensinarem elas e claro, toma conta das duas. É quase como se as duas também fossem alunas do próprio Liam agora, porém não exatamente, porque ele não considera elas suas alunas, e sim suas júniors nesse estilo de espada. Mas foi assim que o Liam conheceu, derrotou e então pegou para tomar conta as duas garotas que também praticam o caminho da luz. Agora, se quiser saber mais sobre como o Liam pegou sua própria discípula para tomar conta, aqui eu explico como que ele conheceu Ellen e o quão especial ela é. Não se esquece de se inscrever no canal para me apoiar e deixa o gostei aí para ajudar o vídeo. E comenta também o que você achou de tudo isso ou qualquer coisa para provar que viu até aqui. Agora eu fui.